Fala aí, juventude com futuro. Aqui quem fala com vocês é Eduardo Teixeira e antes de mais nada aquele meu bordão. Um Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, eu ia gravar esse vídeo na semana do dia 14 de novembro, quando saiu. Porém, eu já tinha uma live marcada com o Melk do Templo Metal. E como eu realmente não vivo de YouTube, eu faço isso aqui mais por uma vocação, mais por um prazer, um desejo sim ministerial de divulgar a palavra de Deus e também divulgar a boa música do punk rock cristão, hardcore cristão. E vez ou outra a gente abre aí para falar de alguma coisa metal, enfim. Eu tô fazendo esse vídeo agora, mas ele é recente, baseado numa matéria do dia 14 de novembro do Onyx 8, que saiu na Zona Punk. O site Zona Punk ele lançou recentemente aí nessa data que eu mencionei uma mensagem, uma matéria do Onyx 8, falando lá, banda de punk rock Onyx 8 escancara a fé no novo som Vida ou Morte. Traz ali o comentário, provavelmente ali do Sopa, que ele se baseou nas experiências de fé, conforme as palavras dele mesmo no site, e notei que dentro de mim havia duas forças, a da carne e do espírito. A Bíblia mesmo ela já diz sobre a militância da carne e do espírito. Também tem uma passagem bíblica em Deuteronômio 30:19 que fala: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Como a gente vê que a carne realmente milita contra o espírito e o espírito contra a carne, vai daquilo que a gente alimenta mais. E é essa a proposta. E a proposta da palavra de Deus é realmente escolher a vida. Falando aqui em ensaio aberto, o que eu penso do site Zona Punk, é um site que eu já acompanho há muito tempo. Eu acompanho esse site, eu olho, vejo os lançamentos que eles têm. Algumas bandas eu gosto que eles têm do lançamento que não são necessariamente dentro do nosso arraial cristão, mas eu quero dizer que dentro disso o site Zona Punk ele tá muito de parabéns em ter feito algo focado dentro da música cristã. Eu não sei se o próprio site ele já apresentou também outras temáticas, mas vira e mexe, desde que eu fiz os documentários Cristo Suburbano e Entre Bíblias e Coturnos, às vezes aparece algum jovem dinâmico falando que punk não é coisa de crente. Como assim punk não é coisa de crente? Então quer dizer que você está a ditar os seus moralismos para nós? Punk rock é uma estética musical e a letra, a mensagem, ela vai muito daquela pessoa que está fazendo, tocando, pondo, escrevendo. Por que então você cria a religião da não religião? Vira e mexe, às vezes aparece algum jovem adolescente falando que gosta do Bad Religion como se eu fosse morrer de medo do Bad Religion. Cara, eu gosto de alguns álbuns do Bad Religion, gostei muito do último disco, The Age of Unreason, muito legal, embora é Bad Religion. Se você ouvir o disco dos anos 90 pra cá, não muda muita coisa, é Bad Religion, é aquilo. Eu gosto muito daquele lá, It's a Long Way to the Promised Land, sons muito legais aí do Bad Religion. Então, às vezes o cara comenta o All Ages, que é muito bom também do Bad Religion. Às vezes o cara comenta aqui Bad Religion achando que eu vou falar: ai meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Queima o Satanás, Deus. Ô jovem, vai crescer. Ou adolescente, vai procurar uma ocupação, algo pra fazer, cara. E só lembrando que eu já fiz algo parecido junto com o Luiz Vulcanes do Esconderijo Underground no meu podcast Celocast, que o link tá na descrição. Na pergunta existe punk cristão? Cara, assiste lá que vocês vão ver. Voltando aqui ao assunto do site Zona Punk, o site ele tá de parabéns. Ele mostra que o site realmente ele é aberto dentro do som dos 3 acordes. É um site aí que tem mostrado aí cada vez mais as subdivisões dentro do punk rock, e quer queira ou não, o punk rock cristão, ou JCAC, Jesus Christ Hardcore, é uma ramificação dentro do punk rock cristão, que é o do que se trata, é uma ramificação dentro do punk, né? Do que se trata esse site. E como isso aqui é um ensaio muito aberto,
eu falo aqui do que um punk cristão deveria acreditar, ou pelo menos buscar. Isso aqui eu quero dizer que é um ensaio, não uma lacração, porque lacrador é que gosta da última resposta. Ah, é isso. Não, é um ensaio. O que o punk cristão ele deveria entender, ou até o cristão num geral, é que o púlpito de igreja não é palanque político. Não é. Por quê? Seja direita, seja esquerda, seja a palhaçada que for, se a igreja ela se alia a fazer palanque político e fazer a propaganda assim doentia desse cara, seja ele um político de esquerda ou de direita, a igreja ela perde o papel profético dela. Qual que é o papel profético da igreja? É aquilo que o profeta Natan, embora ele apoiasse o rei Davi, ele teve o papel profético de chegar na cara do profeta Natan e falar: você está errado. Se alguém não entende muito, dá um Google, coisa simples, sobre o profeta Natan e o rei Davi. Dá um Google, você vai descobrir essa história que eu estou dizendo. Então, o púlpito ele não deve ser palanque político. Outra coisa, falando de o que um punk cristão, ou até mesmo um cristão, ou um underground cristão deveria entender, e eu compartilho com vocês, é que política é uma vocação. Simplesmente, não um projeto de poder. Eu gosto muito de uma frase que eu li no livro do Francisco Raso, que é a imaginação totalitária, é que toda tentativa ideológica de querer implantar um paraíso na Terra, aquilo lá acabou gerando um implantador de infernos. Porque, quer queira ou não, todo paraíso político é um inferno para alguém. É um inferno para... Geralmente, eu acho muito legal também o que o Orson Welles, Orson Welles? Acho que é o Orson Welles, autor da Revolução dos Bichos. Ele mostra muito bem o que é um estado totalitário. O único beneficiado é o líder político, gente. É o único. Então, quando eu falo que política é uma vocação, são casos de crentes como Will Wilberforce, da Inglaterra, que o cara lutou ferrenhamente contra a escravatura. Isso mesmo. E aí pode vir até um descerebrado falar: ele não tá no lugar de fala dele. Cara, o Will Wilberforce lutou contra a escravatura negra. Era um homem que ele não olhava realmente a melanina da pele. Ele falou que não, isso tá errado. A Bíblia, ela não é favorável à escravidão, como às vezes alguns jovens dinamiquinhos pensam. Leia a Bíblia na sua totalidade e você vai entender isso. Uma outra coisa que um punk cristão, ou um cristão underground que seja, não existe anarquismo cristão, ideologias cristãs, qualquer coisa assim cristã. Porque é o seguinte, a ideologia é uma coisa humana. O reino de Deus ele transcende isso. A gente nunca vai entender os pensamentos de Deus. Nunca vai entender os pensamentos de Deus, mas tem uma coisa, a gente pode entender aquilo que foi revelado nas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Isso, como que eu posso dizer? Ideologia é uma coisa muito desse mundo, cara. É uma coisa muito desse mundo. Você pode ter um aprecinho aí pela esquerda, um aprecinho pela direita, cara, que seja. Se você for analisar, eu tenho um certo apreço por um Estado mais livre, menos Estado. Quanto menos Estado, melhor. Às vezes o Estado é só para organizar. Mas a vida do particular é cada um por si mesmo. A pessoa tem que entender isso aí, cada um por si e Deus por todos. E quando há caridade, a caridade ela não é estatal. A caridade ela é de âmbito privado. É eu ajudar o meu semelhante, você ajudar o seu semelhante. Uma outra coisa desse ensaio, o punk rock cristão é só uma estética musical. Só isso. É o gosto pessoal de cada um. Assim como tem cara que gosta de diversas estéticas musicais, o punk rock cristão ele é só uma estética musical com letras de fé, letras contra a injustiça, enfim, tudo aquilo que remete ao reino de Deus, tudo aquilo que foi revelado. O que um punk cristão deveria acreditar, e o underground, qualquer cristão, é que a Bíblia é e continua sendo a palavra de Deus. E regra de fé.
ela não precisa ser atualizada, como já disse um aí. Ela não contém a palavra de Deus, como diz os neoliberaizinhos crentes, que não sei se são crentes ou não. A Bíblia é e continua sendo a palavra de Deus. E isso realmente não tem, assim, conversa para essas coisas. O que um punk cristão, ou um underground cristão, ou um crente mesmo em Jesus deveria entender é que, diferente da acusação de alienados, agora essa vai para você. Vai para você que vem aqui para dizer que não existe esse tipo de rock cristão, essas coisas. Diferente da acusação de alienado, geralmente quem acusa alguém de alienado já está alienado a outra coisa, a outro sistema. Ou seja, se você está alienado ao teu sistema, você também tem os seus padrões morais, você tem os seus padrões, assim, de ética, de regra, que vieram, de certa forma, a maioria do cristianismo. Então, para com essa ideia de verdade relativa, porque verdade relativa não existe, existe verdade absoluta. Você crê em verdade absoluta. E aqueles que creem na fé em Jesus acreditam em fé absoluta. Eu quero agradecer muito o site Zona Punk. Eu acompanho o Zona Punk há muito tempo mesmo acompanho. Já vi aí coisas do Hangar 110 com o Zona Punk. E, caras, vocês estão de parabéns. Vocês mostraram que vocês não são fechados, geralmente é só um segmento dentro do punk rock. Eu já falei de origens do punk, enfim, olha, tem aqui o canal, tem a história do punk cristão, tem o caminho do punk cristão, tem esse testemunho do punk na minha vida geral, tem os documentários Cristo Suburbano Entre Bíblias e Coturnos. Procura aí no canal aí que você vai ver. E antes de mais nada, se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu reconheço que todos nós somos dependentes de Deus. Não adianta você falar, não, eu sou dependente de mim mesmo. Mas quantas vezes você já precisou de alguém na tua vida, já precisou de um anjo de Deus? Você pode ver que a maior instituição de caridade, com todos os seus erros e defeitos, sempre foi a Igreja de Cristo, a comunidade dos santos, pessoas que se dispõem em querer glorificar a Deus e fazer o bem para o próximo. E não existe esse negócio de uma autonomia, a gente sempre vai ser influenciado por alguém, a gente sempre vai precisar de alguém. E talvez você esteja passando um sufoco mental, financeiro, enfim, que seja o sufoco. E às vezes você quer projetar a tua culpa no outro, no sistema político, no outro, sem saber que muitas vezes é você mesmo o responsável da sua própria autossabotagem. Você é o responsável. E a gente realmente não sabe gerir a nossa vida da maneira como a palavra de Deus nos orienta. Eu, às vezes, peco por isso, porque sou um pecador. E às vezes talvez você que assiste pode pecar por isso. Mas a gente sabe que a gente tem um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo, que ele intercede diante de Deus o Pai através de nós. Eu quero fazer esse convite para você. Como eu li no começo daqui do vídeo, Deus ele coloca diante de nós dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E eu quero dizer para você que através de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Através de Jesus Cristo, nós alcançamos a eternidade. E outra, o reino de Deus ele não é um porvir, o reino de Deus já está presente nessa terra. A gente já pode viver o reino de Deus nessa terra, calcando os nossos pés sobre uma rocha firme, uma verdade absoluta que é Jesus Cristo. Então, eu faço esse convite para você. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, mais ele o fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, porque se agradando de Deus, aqueles que têm fé, é aqueles que agradam a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu compartilho com vocês aqui essa micro mensagem. Galera, se você gostou desse vídeo, se subscreve no canal. Canal Cristo Suburbano aí tem crescido graças a cada um de vocês, graças ao Senhor, graças a gente ter o entendimento de que nós somos corpo, alma e espírito. E por entender que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós todos vivemos aqui numa collab,
colaborando um com o outro. Se subscreve, compartilha esse vídeo e é isso, galera. Vem com o nosso. Não deixa de acessar a matéria que está aqui na descrição do vídeo do Zona Punk e curte aí também o Onyx 8 aí. Os caras são legais aí. O som musical dos caras é muito maneiro. Deus abençoe cada um de vocês.